Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um assunto aí da mecânica, um assunto bem legal, bem interessante. Gravitação universal, tá? Do Newton. Bom, gente, o que acontece? Só fazendo uma rápida introdução. Antes da lei da gravitação universal do Newton, já se sabia muita coisa sobre, no caso, o movimento dos planetas, tá certo? As leis de Kepler, nesse ponto aí, são bastante importantes. Aliás, se você não lembra muito bem, a gente tem uma aula que fala sobre isso, né? Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. E terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Agora, gente, as leis de Kepler, elas tinham um problema. Elas eram leis da cinemática, ou seja, elas não explicavam nada, elas apenas descreviam. O Kepler, como eu costumo dizer, é um cara muito bacana. Você só não podia fazer uma perguntinha para ele. Kepler, por quê? Ah, o Kepler falava, as órbitas dos planetas são elípticas. Por quê? Porque eu observei. Mas por quê? Ah, não sei, mas eu sei que são elípticas. E assim por diante, as outras leis também. Gente, o cara que colocou, né, que resolveu aí verdadeiramente os porquês, tá? Foi Sir Isaac Newton, tá? Então, fica difícil até a gente falar se esse foi o trabalho mais importante dele. Eu não ousaria dizer isso. Foi um dos trabalhos mais importantes aí do Newton, que ficou conhecido como a lei da gravitação universal, que diz, pessoal, o seguinte: massa atrai massa. Isso mesmo, massa atrai massa. Toda massa atrai toda outra qualquer massa. E essa força de atração entre massas, olha só, é diretamente proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas. Então vou repetir. Lei da gravitação universal do Newton diz que toda massa atrai toda outra qualquer massa. E essa força de atração entre massas, ela é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, quanto maior o produto das massas, maior a força de atração, e é também inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância ao quadrado, menor a força. Aí o cara escuta o que eu acabei de falar e começa a pensar, né? Pô, professor, que legal. Quer dizer então que toda massa atrai toda outra qualquer massa? É. Ah, legal. Quer dizer, então, que, por exemplo, esse giz atrai esse giz? Sim, exatamente. Falou, né? A gente acredita. Quer dizer, então, que, vamos lá, esse apagador atrai essa régua? Luciano, isso nunca me aconteceu antes. Deu chabu? Tá estranho, tá estranho. Quer dizer também, então, já que massa atrai massa, quer dizer então que eu sou atraído por vocês e vocês são atraídos por mim, porque é um para-ação e reação. Agora, muita calma nesse momento. Nem se desespere, nem se anime, por favor, com o que eu falei. Gente, na verdade, todas essas forças que eu acabei de citar, giz com giz, apagador com régua, eu com vocês, vocês comigo, realmente todas essas forças existem. Porém, todas elas são desprezíveis. Pelo seguinte motivo, pessoal. Quando você calcula a atração entre duas massas, a forma algébrica, né, fica assim. Força gravitacional, Gzão é mão em mim sobre D quadrado. Então, o que eu falei para vocês agora há pouco. Diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior o produto das massas, maior a força. Quanto maior o quadrado da distância, menor a força. Só que, pessoal, nós temos uma constante aqui nessa brincadeira que chama Gzão. O que é o Gzão? É uma constante chamada constante universal
da gravitação. Em qualquer lugar do universo, ela tem sempre o mesmo valor. Em unidades do Sistema Internacional, 6,67 10 a menos 11, tá? Em unidades do Sistema Internacional. Ou seja, pessoal, esse Gzão, apesar de chamar Gzão, ele é um valor muito pequeno. Gente, 6,67 10 a menos 11, o que você tem que fazer? Você tem que andar 11 casas com a vírgula para a esquerda. Então fica uma coisa muito pequenininha. Por isso que quando você pega giz com giz, régua com apagador, vocês comigo, eu com vocês, eu com o Luciano comigo, bom, eu já não sei, né, tanto, mas o que acontece? Gente, vocês estão curiosos para conhecer o Luciano, né? Será que vocês vão conhecer ele ainda? Hein, Luciano? Falou que não. O Luciano é um segredo mais bem guardado que o Lombardi foi durante anos no Silvio Santos, né? Mas enfim, vamos lá. Até esqueci o que eu estava falando aqui. Gente, ó, voltando, tô brincando, ó. Como o Gzão é muito pequenininho, pessoal, o que acontece? Para você ter uma força que não seja desprezível, o que deve acontecer? Pelo menos uma das massas envolvidas tem que ser muito, muito, muito grande. Como, por exemplo, a massa de um planeta, a massa de uma estrela. Por isso que esses exemplos que eu falei para você, né, giz com giz, apagador com régua, eu com vocês, vocês comigo, todos esses valores, pessoal, de força gravitacional são desprezíveis, tá? Então, por isso que é uma força que, apesar de existir entre praticamente tudo que está à sua volta, para a grande maioria dos casos ela é desprezível, tá? Então a gente acaba só achando mesmo essa força não sendo desprezível quando um planeta atrai um corpo ou uma estrela atrai um planeta, uma coisa assim. Portanto, pessoal, de novo, para calcular essa força de atração gravitacional, Gzão, Emão, Eminho sobre D quadrado. É muito comum cair a atração entre um corpo, por exemplo, e um planeta, tá? No caso, gente, o que é o Dzinho? É a distância entre o centro do planeta e o centro do corpo, tá? Bom, só mais um comentário final. Inclusive tem uma aula especificamente que fala sobre isso. Eu não sei se vocês já estudaram lei de Coulomb, né? Que é a lei que fala aí da força elétrica. E a lei de Coulomb, pessoal, ela é muito parecida com a lei da gravitação universal. Força elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado. Só que assim, gente, apesar de ser muito parecida, é uma coisa que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, tá? A partir daí, né, como os formatos são bem parecidos, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma análise comparando essas duas forças, a gravitacional e a elétrica. Mas isso é assunto aí para uma outra aula, é só você dar uma procuradinha que tem aí. Ok, gente? Fica de olho também que a gente vai ver aí aplicações e exercícios desse assunto também. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.